bem com vocês? Hoje nós estaremos finalizando sobre o tema a história do cristianismo. E hoje nós finalizaremos com a igreja moderna. Nós vamos ver aí, desde antes das grandes guerras até o dia de hoje, como a igreja foi estabelecida e como ela permanece até atualmente. Amém? Vamos fazer uma oração para nós iniciarmos. Senhor, nós damos graças, nós expressamos a nossa gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor fez na história para que hoje pudéssemos nos reunir como igreja, para que hoje nós pudéssemos crer, Senhor, meu Pai, e termos uma facilidade em conhecer cada vez mais a Tua Palavra e sobre tudo aquilo que se passou. E obrigada, meu Pai, por cada ferramenta, obrigada pela mídia, obrigada, Senhor, meu Pai, por tudo aquilo que nos foi entregue, para que assim possamos compartilhar histórias daqueles que vieram antes de nós e que trouxeram tanta facilidade, Senhor, meu Pai, e tanto conhecimento para as nossas vidas no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Então, hoje nós finalizaremos a história do cristianismo e vamos falar sobre a igreja moderna. Vamos ver aí, desde a era moderna, chegamos nessa era e vamos ver o quanto a igreja sempre, desde do início mesmo, desde o seu nascimento, ela sempre enfrenta grandes desafios. Então, chegou na era moderna, não é diferente, tá, galera? Ela vai entrar em novos desafios. Então, vamos falar aí sobre como enfrentamos as duas grandes guerras, quanto foi um grande abalo teológico nesse tempo. Então, no século XIX, começa ali uma revolução industrial. E nós aprendemos na escola bastante que ali começam a utilizar novas formas, que a tecnologia chega às pessoas, inicia ali a Revolução Francesa, que traz o início do iluminismo, e com tudo isso, a verdade que era ditada pela igreja, agora não era mais ditada por ela, era ditada pela razão e pela ciência. Então é nesse tempo aí que nós vamos ver bastante o antropocentrismo, o homem no centro, a ideia de que aquilo que Deus não conseguia fazer, que era dar um fim aos problemas da humanidade, agora nesse novo tempo as pessoas acreditavam que iriam conseguir fazer, sabe? Então, com todo esse desenvolvimento, as pessoas elas começavam a migrar dos campos para as cidades, como nós estudamos na nossa escola. E aí as famílias que antes eram grandes famílias, que tinham vários filhos, foi se reduzindo, né? Ficou naquele padrão do pai, da mãe, dos filhos. Então foi diminuindo e também foi crescendo também o individualismo na Europa. Foi nesse tempo em que as pessoas estavam se tornando cada vez mais individualistas, estavam cada vez mais na sua. E com todo esse desenvolvimento, as pessoas elas começaram a olhar com novos olhos para o futuro. Elas tinham um ânimo, elas tinham um otimismo, elas acreditavam que tudo seria diferente, que seria o fim dos problemas da humanidade. E esse individualismo que aconteceu nesse tempo aí, ele também entrou na igreja. Como com certeza tudo aquilo que estava acontecendo na sociedade também estaria acontecendo dentro da igreja. E diante desse tempo que as pessoas elas olhavam muito para a ciência, olhavam tudo para aquela tecnologia que estava chegando, que era o fim dos problemas da humanidade. Chega também Charles Darwin falando sobre a origem das espécies, daquela evolução. Isso aconteceu em 24 de novembro de 1859. Então, Charles Darwin chega com essa ideia de que o ser humano estaria sempre evoluindo. Então, sempre as pessoas acreditavam. Então, lá no futuro a gente vai continuar evoluindo. Mas isso trazia um grande obstáculo também para a igreja, porque a crença das pessoas em relação à evolução das pessoas, à ciência, à razão, estava sendo muito maior nessa ideia do que na ideia que seguia-se da igreja, a crença do cristianismo.
Então, boa parte dessa teologia, ela acreditava que tinha que trazer novas respostas para esse novo tempo, que tinha que trazer umas novas explicações para esse tempo que estava vivendo, que era esse tempo da era moderna. Então, é o tempo que os milagres da Bíblia começam a ser questionados. Será que realmente aconteceu como está escrito? Será que é desse jeito mesmo? Será que não é um mito, uma mitologia, histórias contadas? E aí o pessoal começa a rever os fatos bíblicos e começa a negar alguns milagres que aconteciam, porque não era tão ideal, não era uma crença ideal. Então, nesse meio, inicia-se o liberalismo teológico, a teologia liberal. Então, a ideia da teologia liberal é trazer realmente uma liberdade para a interpretação bíblica. É questionar se os milagres bíblicos eram reais. Então é aí que vem um monte de questionamentos, se realmente tinha acontecido, se Jesus era Deus mesmo. Tanto que eles se viam na responsabilidade de trazer uma resposta para os acontecimentos da sua época. Então eles traziam a ideia do seguinte, que Jesus nunca foi Deus mesmo, que a Bíblia começou a trazer milagres que deveriam ser recontados. Ali nesse tempo a Bíblia ela vai sendo desconstruída aos poucos. Então, já que Jesus não era um Deus, nós teríamos que explicar o que ele foi, por que esse impacto tanto de Jesus. Então eles traziam que Jesus era mais um mestre filosófico. Então, por exemplo, dos milagres que ele citava, que eu achei bastante interessante, foi a multiplicação dos pães e peixes. Eles tinham que trazer uma resposta lógica, porque o milagre da multiplicação, eles não acreditavam mais. Então, eles faziam o seguinte, na verdade, foi a multiplicação do amor pelo outro, da dignidade, porque quando aquele menino resolve trazer o pouco que ele tem, ele vai incentivar as outras pessoas também a trazer o pouco delas, e aí vai trazendo essa ideia amorosa, essa ideia de que não existiam os milagres sobrenaturais, eles traziam para a ideia humana, né? Que a gente sabe certamente que não é exatamente dessa maneira, nós estamos falando de coisas sobrenaturais. E assim, como os liberalistas trazem essa nova ideia, essas respostas para agradar aquela era moderna, e a teologia ela começa a se adaptar às ideias para que fossem melhor aceitas pelo pessoal que estava se encontrando no campo da ciência moderna. Então, diante de toda essa situação, diante de todas essas ideias, sempre vai ter alguém que vai trazer um confronto, que vai se levantar contra, que vai reagir às ideias liberalistas. E essas pessoas que se levantaram para ir contra essas ideias foram os fundamentalistas. Os fundamentalistas foram esse grupo de pessoas que se levantaram, que reagiram a essas ideias em 1895, e eles se reuniram ali próximo às cataratas de Niágara e estabeleceram que deveríamos voltar aos fundamentos da palavra. Não eram aquelas pessoas que eram anti o conhecimento de maneira nenhuma, eles queriam realmente voltar à palavra. Se os milagres eram milagres, tinha que ser dito como milagres. Se Jesus era realmente Deus, ele tinha que ser tido como Deus. Essa era a ideia dos fundamentalistas. Então eles se reuniram ali nas cataratas de Niágara e estabeleceram os 5 fundamentos da fé. O primeiro é a infalibilidade da Bíblia, que ela é infalível, que ela é aquela e pronto, entendeu? Não temos que ajustá-la, não temos que adaptá-la para a era moderna. Ela é inerrável e isso. Ela não está errada. A divindade de Jesus Cristo, que Jesus era 100% Deus, 100% homem. O nascimento virginal de Jesus, que realmente ele veio por Maria, que teve todo o cumprimento da palavra do Senhor. A morte expiatória de Jesus na cruz, que ele realmente morreu por nós na cruz. E a ressurreição corpórea de Jesus e sua volta. Que Jesus ressuscitou e ele voltará para nos buscar.
Então, todos esses fundamentos que foram ditos, que foram estabelecidos nessa reunião, são a base do cristianismo, certo? Então, as pessoas que viram diante disso tudo, elas estavam voltando aos fundamentos bíblicos. E foi nesse tempo aí que a famosa EBD, a Escola Bíblica Dominical, começou a ser estabelecida, que começou a ser instituída nas igrejas. Por quê? Porque eles estavam vendo ali que estava sendo muito distorcida a palavra. Então, eles possuíam o intuito de fazer o povo aprender a palavra de Deus e reagir a todas essas ideias, todas essas ideologias liberais. E aí, depois de um tempo, esse povo começou a se voltar bastante para a santidade, para a separação. E nós vamos ver nomes como o Dwight Moody, que foi um desses avivalistas da santidade. E também vamos ver ali o início do pentecostalismo, que aconteceu no nosso famoso avivamento da Rua Azusa. Gente, essa ideia, nessa história sobre o avivamento da Rua Azusa é uma das mais encantadoras que nós vamos ver, porque lá em Los Angeles se levanta o pastor William Joseph, no ano de 1906, e ele funda ali na rua de número 312, no número 312, na Rua Azusa, ele levanta ali uma pequena comunidade, e essa comunidade se encontra na cidade de Los Angeles. E é ali que negros e brancos começam a celebrar juntos. É ali que eles começam a se unir. Tanto que o pastor William Joseph era um negro, ele inclusive era cego. E mesmo assim, ali no meio, as pessoas elas não tinham essa distinção que tinha naquele tempo, onde negros eram com negros, brancos eram com brancos e pronto, acabou. Não, todos ali estavam reunidos com a única intenção, que era adorar o Senhor. E no meio dessas reuniões, começou ali a pregação sobre Atos 2, sobre o poder do Espírito, e desceu o Espírito Santo sobre aquele lugar. Então tiveram cultos um atrás do outro, várias pessoas iam e sentiam a presença realmente do Senhor naquele lugar. E ali foi denominado também como celeiro de missões, porque as pessoas que estavam ali foram mandadas como missionários à África, ao Brasil. Nós vamos ver dois nomes importantes que passaram pela Rua Azusa, que estabeleceram o pentecostalismo sobre o Brasil. Então ele foi realmente um celeiro de missões, de missionários. Eles enviaram para várias ações pessoas para levar o Espírito Santo de Deus. Então a fé pentecostal ela foi tão longe, que pessoas elas realmente foram para diversas nações pregando sobre isso. E nós podemos falar bastante sobre o protestantismo no Brasil. Quando nós vemos ali no início da história de como o Brasil foi descoberto, em 1807 existia uma cláusula que permitia que os protestantes entrassem no Brasil. Então era o seguinte, eles podiam vir fazer os seus cultos, mas eles não podiam construir templos com cara de templos, entendeu? Eles tinham que ser mais disfarçados. Por isso que os templos feitos aqui no Brasil não são aqueles templos todos desenhados que nós vemos lá na Europa, né? São templos mais simples nesse tempo. Então, a partir daí, houve várias aberturas para o protestantismo chegar no Brasil, para os protestantes. Alguns vieram pelas imigrações e também, em 1824, vieram alguns luteranos alemães que se estabeleceram sobre uma região do Brasil. E aí depois veio o protestantismo missionário. Então, um dos primeiros nomes que nós podemos citar, que foram congregacionais, foi através do médico Robert Kelley e a sua esposa Sarah. Chegaram no Rio de Janeiro por volta de 1855 e ali começaram a estabelecer uma obra evangelista, uma obra evangelizadora. Então foi plantada através dessa atitude, dessa migração, a primeira igreja protestante independente do Brasil, porque eles receberam ali um apoio de Dom Pedro em 1868. Então, se baseando nessa ideia sobre essa primeira igreja implantada sobre o Brasil, nós vamos ver o segundo grupo a enviar missionários para cá, que foram os presbiterianos.
O primeiro que veio dos presbiterianos foi Ashbel Green, que tinha 26 anos quando veio para cá, em 1859. Em 1861 ele começou a ministrar, a pregar, e ele conseguiu os primeiros convertidos ali. E em 1862 foi implantada a primeira igreja presbiteriana do Brasil no Rio de Janeiro. Logo depois vieram outras pessoas também, como em 1881, os primeiros missionários batistas, que foram William e Anne Buck. E em 1882 foi implantado em Salvador a primeira igreja batista do Brasil. Em 1910 chegaram também os dois missionários que nós vamos citá-los, que foram os missionários suecos Gunnar Wingren e Daniel Berg, que frequentaram a Igreja Batista no Pará. Esses foram aqueles influenciados pelo avivamento da Rua Azusa. Então, teve um período em que pastores eles se retiraram de uma igreja e deixaram esses dois jovens responsáveis pelas reuniões acontecidas. E eles começaram algumas reuniões de orações e, aos poucos, foi tendo aqueles dons do Espírito que começaram a se mover, aquele mover do Espírito Santo sobre essas igrejas, e através deles o movimento pentecostalista chegou ao Brasil. Então, em 1911 foi implantada a nossa grande Assembleia de Deus, que se tornou a maior igreja pentecostal do mundo. Como assim? Exatamente, não somente do Brasil, mas ela se tornou a maior igreja pentecostal do mundo. E aí nós vemos, depois desse progresso aqui no Brasil, do pentecostalismo, nós vemos também, ainda em continuação ao que estava acontecendo no mundo naquele tempo, o colapso do progresso. Como assim o colapso do progresso, pastora? As pessoas, elas estavam ali com a Revolução Industrial, elas estavam ali muito animadas, muito esperançosas com tudo que ia acontecer no futuro. Mas elas viram que tudo aquilo que elas criam que ia acontecer, por meio da ciência, por meio da razão, estava indo tudo ao contrário. Porque toda essa tecnologia, todas essas máquinas, tudo aquilo que estava sendo realizado, veio para ser utilizado em grandes guerras, como a nossa Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, as esperanças do povo estavam sendo destroçadas por tudo que estava acontecendo. E alguns até se voltaram para a crença. Porém, a teologia ela precisava trazer novas respostas para tudo que estava acontecendo. Eles esperavam isso, mas... E nesse tempo, realmente, alguns teólogos se levantaram para reagir, como o Karl Barth, que reagiu à teologia liberal do tempo. E um dos nomes também que nós conhecemos bastante, que se levantou no nazismo, que reagiu ao nazismo, foi Dietrich Bonhoeffer. Ele foi martirizado durante esse tempo, durante a Segunda Guerra Mundial, por conta da sua resistência à opressão. Então, ele se levantou realmente contra o nazismo. E durante esse tempo, as pessoas elas acabaram que foram desanimando bastante por tudo o que estava acontecendo, mas também, gente, eles tinham tido uma crença, eles voltaram a sua crença para todo aquilo que estava acontecendo da Revolução. Então, do nada acontece que todas essas ferramentas que estavam sendo utilizadas seriam utilizadas agora para matar pessoas, para fazer o mal, entendeu? E aí, com certeza, as pessoas foram desanimando. E nesse tempo diminuíram bastante as pessoas que iam à igreja. Porém, o Senhor é o Senhor da igreja, nosso Senhor é o Senhor dos exércitos, é aquele que está à frente, e Ele jamais tirou a mão, porque mesmo que as pessoas, elas crendo na razão, crendo na ciência, tivessem jogado o Senhor lá para cima e ficado aqui embaixo, o Senhor, Ele continuava sendo o Senhor, mesmo que muitos ainda não crescem mais como antes. E aí, dentro desse tempo, se inicia o movimento dos evangelicais, que eles estavam realmente ligados ao fundamentalismo, mas eles não estavam ligados a uma postura resistiva, de briga. Eles estavam mais
ligados à ideia da interpretação bíblica, da vida no espírito, da Bíblia como manual de vida e de prática. Então, algumas universidades bíblicas desse tempo começaram a ser fundadas, numerosas obras evangélicas começaram a ser publicadas, aconteceram várias outras coisas que começaram a acontecer em vários outros meios. E os teólogos, naquele tempo, eles estavam mais sensíveis às causas sociais, por tudo aquilo que estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, a Primeira. Então, eles se voltaram mais não somente para a teologia, não somente para a igreja em si, mas também para as causas sociais. Eles acreditavam no seguinte: nós temos que mudar o mundo. Então, o exemplo que nós podemos citar, que é bastante conhecido, é o pastor e teólogo Martin Luther King, que lutou e ficou bastante conhecido por sua luta pacífica contra a segregação racial. Então, nesse tempo, ele foi bastante conhecido por suas lutas de causa social, claro, e ficou para a história. E também nós vamos ver que com a expansão do rádio, da televisão, as igrejas ali viram uma grande oportunidade para levar o evangelho às casas. Então, uma grande oportunidade para a pregação do evangelho. E ali foram iniciadas grandes cruzadas evangelísticas. E quando nós falamos sobre grandes cruzadas evangelísticas, nós lembramos claramente de Billy Graham. Foi nesse tempo que nós vamos ver Billy Graham, que através das suas cruzadas, ele pregou face a face a mais de 200 milhões de pessoas. E outras 300 milhares de pessoas se renderam ao evangelho através da vida dele. Então, nós podemos ver aí que tudo começou a fluir através desse movimento evangelical e fazer com que a igreja cresça novamente, porque através das cruzadas de Billy Graham nós vemos aí que foram 200 milhões de pessoas que ele pregou pessoalmente, mas outras milhares de pessoas que foram recebidas por ele, porque você imagina que tinha as televisões, tinham as rádios, tinha o jornal. Então, se ele pregou face a face a 200 milhões de pessoas, quantas outras não foram atingidas pela sua pregação também? Então, o próprio Billy foi um dos apoiadores do Congresso Nacional de Evangelismo na Suíça em 1974. Então, esse congresso ele foi feito para que as pessoas se reunissem para discutir a necessidade de evangelizar o mundo. Olha que top! E não somente através da pregação, mas também da ação social. Então, o povo estava mais sensível às causas sociais também. Não somente a ideia de através da pregação, mas eles também utilizariam outras formas de chegar às pessoas. E aí foi nesse tempo que foi feito o Pacto de Lausanne, que está disponível hoje na internet para quem tiver a curiosidade. E esse pacto ele marca um compromisso teológico sobre o que nós cremos em diversas áreas. Então ele tinha não somente a área da religião, mas diversas outras áreas. Era ali era marcado o compromisso teológico. Então foi nesse tempo aí que os pentecostais eles começaram a crescer muito, e muito mais também em classes baixas. Porque o povo que estava em classes mais baixas, eles haviam visto ali no movimento pentecostal uma nova esperança, uma nova maneira de viver. Então as periferias das cidades eram alcançadas pelo pentecostalismo também. E trazendo sempre a esperança de um novo tempo, porque as pessoas com a classe mais baixa, elas estavam ligadas, vendo ali do pentecostalismo uma nova maneira de viver, um maior espiritualismo. E foi nesse tempo que os pentecostais cresceram bastante. Então nós vamos ver que através disso nós chegamos na igreja moderna. Então, uma das características tem sido o surgimento de novas igrejas independentes. Então, a reforma protestante, ela trouxe essa ideia, trouxe essa inovação de que teríamos mais igrejas independentes. Como assim? Se antes uma pessoa não concordava com a ideia da igreja, ela simplesmente iniciava sua ideia e sua igreja. Essa foi a questão. E as igrejas hoje, elas contam, graças a Deus por isso,
com vários instrumentos para alcançar outras pessoas. Nós vemos aqui um dos instrumentos que nós usamos, a mídia. Hoje nós conseguimos levar o evangelho para a internet, para a televisão, e outros diversos locais. E nós vemos também algumas outras estratégias. Hoje nós podemos falar sobre células ou pequenos grupos, o nosso de casa em casa, que é um instrumento é uma estratégia para evangelizar uma cidade, que é de casa em casa até a última casa mesmo. É um momento, é um instrumento ali para comunhão, é um instrumento para expansão na igreja. Então, inclusive nas grandes zonas urbanas. Então, quando as pessoas elas vão para igrejas muito grandes, elas são recebidas dentro de uma casa por um líder, elas recebem ali uma comunhão que às vezes não vai ter por causa das grandes igrejas. Elas recebem um maior apoio, um momento ali mais íntimo, mais caloroso. Então, agora, partindo da igreja pentecostal também, nós podemos falar sobre o movimento neopentecostal, que é a nova onda do evangelho triunfalista, que aí começa a romper com a igreja pentecostal tradicional e também tem os seus mover do Espírito, tem as suas curas, tem as libertações e também voltada para a prosperidade. E hoje nós podemos encerrar a nossa história sobre a igreja, a história do cristianismo. Claro que até então nós podemos ver pessoalmente hoje como a igreja evoluiu, como graças às pessoas de antigamente que deram suas vidas, que traduziram a palavra, que deram sua cara a tapa mesmo, que colocaram a sua vida em risco para poder fazer com que as outras cheguem a esse evangelho, tenham acesso à palavra do Senhor, tenham acesso à Bíblia. Nós vemos com a história do cristianismo, como a história da igreja, que realmente é como aquele louvor, né? A perseguição não parou a igreja, nada parou a igreja, porque o Senhor é o Senhor da igreja. E o nosso Senhor, quem pode lutar contra Ele, né? Quem já em alguma guerra nós vemos o Senhor perder de maneira nenhuma. Então, temos uma gratidão enorme por todas essas vidas que se colocaram diante de qualquer perigo, da morte, para poder compartilhar aquilo que for entregue a elas. E que nós possamos carregar essa história conosco, para que assim nós compartilhemos aquilo que foi entregue a nós. Porque hoje em dia nós temos uma maior facilidade no conhecimento da palavra, nós temos uma maior facilidade em conhecer toda a história da igreja e vemos o quanto é importante conhecermos, porque isso nos inspira a levar, a carregar mais essa história desse povo que foi tão forte, que foi tão firme, porque criam que o Senhor é o Senhor das vidas deles. Então, espero que vocês tenham gostado dessa nossa série, espero que vocês tenham aprendido bastante. Nós queremos deixar aqui a nossa gratidão à mídia, nós queremos deixar aqui a gratidão porque nós temos instrumentos hoje para estarmos fazendo e que nós possamos, com certeza, ir mais fundo nessas histórias, sabe? Porque aqui a gente trouxe mais algo mais por cima para podermos aprender, e se nós trouxemos por cima e deu 6 aulas, imagina quanto não tem mais profundo, né? Então, espero que vocês tenham gostado, compartilhe com outras pessoas. Se tiverem dúvidas, podem colocar nos comentários que nós estamos sempre olhando e respondendo. Se tiver alguma dúvida por fora, pode estar procurando a mim, pode estar procurando ao pastor. Nós estamos aqui para ajudá-los, amém? Vamos orar então para encerrarmos. Senhor, nós agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou, porque até aqui o Senhor nos guiou. E porque a nossa força não vem somente de nós, mas vem do Senhor. Obrigada, meu Pai, por cada um que se dispôs a estar contribuindo para que ocorram esses estudos. Obrigada, Senhor, por cada um daqueles que estão assistindo e que cada vez mais possuam o desejo de prosseguir em conhecer
a sua palavra, em ter o conhecimento sobre a história, para que assim hoje nós possamos persistir como igreja e permanecer e perseverar em nome do Senhor Jesus. Amém. Ficamos por aqui então. Muito obrigada. Que Deus abençoe.